Comissão do impeachment houve a defesa da presidente Dilma Rousseff. Hoje é dia 30 de abril de 2016 e isso aqui aconteceu no dia de ontem, no dia 29. A notícia foi publicada aqui no dia 30, ou seja, hoje à meia-noite praticamente, né? Porque a comissão, esse dia aqui durou também mais de 9 horas, assim como o dia anterior, o dia da acusação. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai falar sobre o dia de defesa e esse vídeo é muito importante, pessoal. Vocês vão ver muito claramente nesse vídeo de hoje as diferentes interpretações dos argumentos de defesa. Ou seja, aconteceu uma coisa no Senado que foi a argumentação da defesa. E como a mídia tradicional, ou seja, a Globo, hoje eu vou até reduzir a quantidade de páginas para ver se o vídeo não fica muito grande. Como a Globo mostrou isso através aqui do Jornal da Globo e como um outro site, nesse caso aqui o Tribuna do Norte, mostrou, e daí eu vou colocar alguns vídeos para que vocês vejam a fala mesmo das pessoas. E no final eu vou lhe questionar o seguinte: perceba se a Globo não está manipulando sua opinião. Porque aqui nesse vídeo isso mais uma vez fica muito claro. Primeiro, vamos entender aqui o que o Jornal da Globo publicou. Vamos ler aqui alguns parágrafos aqui, né? E depois vamos fazer alguns comentários. Os argumentos de defesa dos 3 ministros que defenderam Dilma foram basicamente os mesmos que foram apresentados na Câmara. Já começa aqui, ó. Eles têm uma coisa muito sutil de mostrar, tipo assim, lá vem ele falar de novo, aquele negócio, não sei o quê. Então, foram basicamente os mesmos. Já te dá a ideia, ele já te induz a ideia de que, que coisa chata, o mesmo argumento, já vai falar aquela besteira de novo. Isso se repete aqui durante o texto e também durante esse vídeo, que eu aconselho que você veja. O próprio apresentador da Globo, o William Wack, do Jornal da Globo, ele já começa assim, né? Lá vem a defesa de novo, falar aquela mesma besteira. Ele fala mais ou menos isso, tá? Os argumentos de defesa foram basicamente os mesmos que foram apresentados na Câmara. O clima na sessão foi um pouco mais tranquilo, mas os senadores governistas continuam partindo para o ataque contra o relator Antônio Anastasia do PSDB. Quer dizer, ele coloca para você, e aqui mais uma vez ele está te induzindo a acreditar que agora foi mais tranquilo, porque a acusação é verídica, né? A defesa não tem muito o que falar, né? E a única coisa que o argumento contra o impeachment soube fazer foi atacar o relator Antônio Anastasia, do PSDB, tadinho, do PSDB tão santo, né? E lembrando aqui que o Antônio Anastasia cometeu pedaladas fiscais durante o governo dele lá em Minas Gerais. Aqui não se fala nisso. 3 ministros fizeram a defesa da presidente Dilma: Cátia Abreu, da Agricultura, Nelson Barbosa, da Fazenda, e José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União. Foi na linha da presidente Dilma ter repetido: o impeachment dela é golpe porque, segundo eles, não há crime. O senador Aloysio Nunes Ferreira rebateu. Então ele coloca aqui, ó. Ele coloca que ele só comenta assim: segundo o governo, não é golpe. Aí ele dá uma ênfase bem grande aqui para o Aloysio Nunes, que sabe que é um dos golpistas. Ao analisar a questão da pedalada, o senhor relator, deputado, cita a questão das pedaladas, não aponta o ato, apenas se refere a essas duas teses, esses dois termos contraditoriamente apontados pelo denunciante. Bom, ele dá ênfase aqui, bem aqui, ó, nesse parágrafo, ele dá ênfase à voz do Aloysio Nunes, que é o golpista aí, né? Aí ele fala do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e aí você tem que entender o seguinte: quem mais pode falar pelo governo do que os próprios ministros, que são donos dos números? São eles que trabalham com os números. A oposição trabalha com especulação, com o fato, eu acho que roubou, porque não sei o que lá. Os ministros têm que ser ouvidos porque eles trabalham com números, com fatos comprovados. E você não pode ser julgado porque alguém acha que você cometeu algum crime. Ele tem que provar que você cometeu o crime, né? E a prova vem justamente dos números, dos fatos. E daí o ministro precisa ser chamado para isso, né? Então ele te dá essa noção aqui. Em contraponto a essa notícia, eu coloco aqui à disposição de vocês o link onde aqui a TV Senado faz o noticiamento do dia de ontem, né? Então você vai ler aqui e eu peço que você faça um teste.
quando você terminar de ler esse Jornal da Globo, dê uma olhada no seu sentimento em relação ao que aconteceu nesse dia. Provavelmente você vai estar com o sentimento de que a defesa, né, da Dilma foi totalmente ruim, repetir a mesma coisa, um negócio cansativo, que saco. Você vai estar com esse sentimento ruim. Aconselho que você veja o vídeo. Depois, confronte esse seu sentimento com a notícia publicada aqui pela TV Senado, tá? Que ela mostra o que aconteceu. E daí você pode pensar assim, mas a TV Senado também está manipulando. Então você tem a oportunidade de ver aqui diretamente todo o discurso do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sem intervenção de comentarista, nem meu, nem da Globo e nem da TV Senado. São 38 minutos de vídeo, mas são importantes, porque aqui ele apresenta dados. E aí a gente passa para a segunda parte desse vídeo, né, que é o seguinte, daqui da Tribuna do Norte, do dia 30 de abril também, portanto de hoje de madrugada, que é à meia-noite, os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, da Agricultura, Cátia Abreu, e da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, fizeram na comissão especial do impeachment a defesa da presidente Dilma Rousseff. Em uma sessão menos tumultuada que a de quinta-feira, mas tão demorada quanto, foram mais de 9 horas de debate. Foram apresentadas aos senadores as teses que, segundo eles, indicam que a presidente não cometeu crime de responsabilidade. Ela não foi muito tumultuada essa sessão, porque não teve a do acusação, né, a doutora Janaína Pascal, que é a autora do impeachment, ela se emociona e começa aquele teatro, e começa aquele choro, e não sei o que a Constituição é a Bíblia sagrada, é um livro sagrado, que não sei o que. Lembrando que a Constituição permanentemente é mudada. Por isso que existem os deputados federais, que estão todo o tempo fazendo emendas e não sei o quê. Se é sagrado, ele não poderia ser modificado, né? Ele deveria vir com uma só versão e pronto, valer para o resto da vida, como a Bíblia, né? Então valeria, ninguém pode mais mexer nisso. Mas a Constituição, ela sofre constantemente adaptações, emendas constitucionais, está constantemente sendo alterada. Significa que não é um livro perfeito ainda. No dia que ele for perfeito, ele deixa de ser alterado, porque atingiu a perfeição. E aí a pessoa chora e faz aquele negócio, então é uma sessão mais tumultuada. Aqui não teve esses apelos, porque a defesa da Dilma é puramente técnica, eles se baseiam em dados. Então não há espaço para manifestações religiosas, ou macumba, sei lá o que ela fez ali, a Janaína Pascal, né? Aqui a coisa foi mais técnica, foi mais baseada em fatos. E eu costumo dizer o seguinte, quando o mal dos fascistas, dos golpistas, dos nazistas, é que quando não há fato, ele apela para a emoção. Aí ele chora, ele faz esperneia, faz todo aquele processo, porque não tem fato, não tem argumento. Então ele tem que apelar para tentar convencer no apelo. Muitas vezes consegue, né? Bom, vamos ver aqui. Esse artigo, eu considero ele muito bom. Eu coloquei aqui ao lado alguns vídeos que vão fortalecer o que está escrito aqui nesse artigo. Bom, criticado duramente pelo uso da expressão pelo senador Roberto Caiado. Aqui, vamos primeiro aqui. Cardoso defendeu a tese de que o impedimento de um presidente é um ato absolutamente excepcional. Não se trata de um julgamento apenas político, mas também de um ato jurídico. Apenas com pressuposto jurídico provado de crime de responsabilidade se pode fazer análise de conveniência política de um impedimento. Ele voltou a dizer que, se consumado o impeachment, haverá golpe, causando tumulto no plenário. Nesse momento, né, esse tumulto foi porque o senador Ronaldo Caiado rebateu. Ele disse, se eu estivesse em uma corte jurídica, aliás, o senador Ronaldo Caiado, ele rebateu dizendo que ele não poderia usar essa expressão de golpe. E daí ele fala aqui, se eu estivesse em uma corte jurídica, talvez não usasse essa palavra golpe. Bom, para que você veja a cena de fato como ela foi, eu coloquei aqui o vídeo para você, né? Cardoso dá aula em Caiado sobre a expressão golpe. Então aconselho que você veja esse vídeo, é só 1 minuto e 45. Extremamente interessante. Eu considero o ministro Cardoso um advogado de muita competência. É muito bom ver competência resumida em cima de uma pessoa só. Então, em relação a esse parágrafo aqui, por favor, veja esse vídeo. Aí continuamos aqui. O senador Cássio Cunha Lima, aquele que distribuiu cheques, que comprou a campanha dele, né, disse que ia solicitar,
que os fatos da Operação Lava Jato fossem acrescentados ao processo de impeachment. A acusação contra Dilma é baseada nas pedaladas fiscais e na edição de decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso. A exclusão da operação do processo da Câmara foi fruto de um acordo parcial entre Dilma e Eduardo Cunha, segundo ele, porque ambos não tinham interesse que a Lava Jato entrasse no debate. Isso aqui é a acusação dele. Sendo que ele é um apoiador do Eduardo Cunha. Agora ele mete o Eduardo Cunha também na fogueira para defender o argumento dele. Bom, esse acontecimento aqui, com a resposta do Cardoso, classificados por ele como genérico, impossibilitaria a atuação da defesa. Esse está aqui, nesse vídeo. Senador Cássio Cunha Lima quer incluir Lava Jato no processo de impeachment. Então veja também esse vídeo, porque você vai ver mais uma vez a excelente resposta do ministro aí Cardoso. E por último temos aqui o depoimento da ministra Cátia Abreu, do PMDB, que, veja bem, o PMDB se posicionou contrário ao governo. Mas a Cátia Abreu, que é aí ministra da Agricultura, altamente comprometida com a questão da agricultura, ela se posiciona contra o partido dela, contra o PMDB e apoia a Dilma. Será que tem sentido isso? Então, para que você entenda por que a Cátia Abreu se posiciona contra o impeachment, você vai ter que ver esse vídeo aqui. É um vídeo um pouquinho mais demorado, de 27, mas eu falo para você, eu vi o vídeo todo, ele é extremamente interessante, porque a Cátia Abreu mostra que é uma profissional do ramo, baseada somente em fatos. E, claro, o que representam os fatos? Qual o significado desses fatos, por exemplo, da agricultura familiar para a população beneficiada. Aconselho que você veja também esse filme. Então você vai dedicar aqui um certo tempo, assim como eu tive que dedicar antes de fazer esse vídeo, um tempo para ver todos os vídeos, e entender por que sempre aqui no canal Notícias Comentadas a gente fala de manipulação da mídia, por que a gente fala de mídia golpista. Vou voltar aqui ao final em mostrar aqui donos da mídia. Aconselho também que você veja esse site, Donos da Mídia. Isso aqui é um achado na internet. Você vai entender que a mídia brasileira pertence basicamente a 5 famílias. São essas aqui, juntas elas dominam mais de 70% da mídia brasileira. E muito provavelmente a sua opinião, caso você não perceba isso, vai coincidir com a opinião dessas 5 mídias aqui. Todas elas estão apoiando o golpe. Tá? Então, aconselho que você estude mais esse site. Eu vou sempre estar indicando esse site aqui. Bom, do mais, para finalizar aqui, o Raimundo Lira, que é o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado, ele descarta a ampliação da denúncia. Ele disse que não cabe, O Cássio Cunha Lima queria incluir mais aí algumas coisas, mas aí isso seria contra o processo, porque o que foi aprovado pela Câmara é o que está sendo julgado no Senado. Para incluir nova coisa, ele teria que passar pela Câmara novamente, para depois ser julgado no Senado. Então, a inclusão agora no Senado seria uma coisa inconstitucional, contra a lei, totalmente contra a lei. Tá? Então, bom, aqui terminamos o vídeo, lembrando que você pode fazer o comentário que você quiser, e você deve fazer isso, principalmente aí os fascistas, aí os nazistas, mas também, muito importante, as pessoas mais sensatas. A gente não vai proibir aqui que o pessoal, normalmente os fascistas, como eu falei para vocês, quando faltam os argumentos, eles partem para a emoção. E os fascistas normalmente costumam chamar muito palavrão, abrir o verbo aí, esculhambar, chamar de ladrão, Isso é típico de nazistas, de ditadores. Então eles precisam fazer isso. E aqui os comentários do Notícias Comentadas estão abertos para isso, porque a gente tem a intenção de demonstrar para a sociedade quem são essas pessoas. E isso também é um registro na história. Quando lá na frente esse golpe ficar mais claramente comprovado, é interessante saber as pessoas que apoiaram o golpe, as pessoas comuns. Então fiquem à vontade para fazer seus comentários, mesmo eles sendo comentários de haters. Um grande abraço e até a próxima notícia.